Meu nome é Alexandre Eftin, tenho 32 anos, atualmente trabalho na área financeira. E tu foste policial militar em Santa Catarina, lotado em Joinville, por 6 anos, né? Quando é que tu entraste e como é que foi a entrada? Entrei na Polícia Militar de Santa Catarina por conveniência. A polícia, à época, havia ganhado 95% de aumento. Um salário bem atrativo à época, somado Que a ano? 2006, ao qual eu havia passado no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, que o campus da Academia Militar é ao lado do campus da UFSC. Então, nesse sentido, eu precisava sair da minha cidade de origem e ter condições econômicas de me manter nessa nova empreitada. E como o primeiro ano é apenas academia militar, se tornou atrativo tanto salarial quanto pela oportunidade de se manter, né, na capital. Mas você acabou não indo para lá. Infelizmente, naquele ano foi uma das maiores greves da UFSC. A UFSC ficou em greve durante 6 meses, em 2006. A Academia Militar é aproximadamente 9 meses. Começou em janeiro e a UFSC não saía da greve, eu ia ficando na Academia Militar e se tornou muito conveniente manter-se, até por causa da questão salarial e porque a Academia Militar ela não condiz com a realidade, né, do soldado ali. Está muito na questão acadêmica, né? Muito na questão acadêmica militar. Que sentido acadêmico? Não é um acadêmico universitário, é um acadêmico É um de acadêmico. academia militar, né? Explica isso. O militarismo é muito forçado, até porque eles têm que forçar uma cultura dentro de você, né? Então é aquele regime rígido, né? Pede com licença, permissão para falar, permissão para sair, tudo é com permissão. Aquela questão da disciplina militar mesmo. Realidade que mais tarde eu fui ver que é outra da atividade, né? O período de academia militar, ele não mostra o que você vai viver na rua. Quanto tempo foi esse período? Um ano? Em Santa Catarina, à época, o soldado ficava 9 meses. Não dava 9 meses completo, mas era o que se vendia nas mídias, né? Nas mídias se vendiam 9, acho que nós ficamos aproximadamente 7 de academia efetiva e até fazer a formatura, que vem o governador e o comandante-geral e aquela mídia sobre a formação dos novos policiais e o governador pensando no cidadão, e essa questão dava 9. Mas não era efetivamente 9 meses de ensino. O que tinha, né? Qual era o conteúdo, de modo geral, assim, desse... O conteúdo era bom, o conteúdo da academia militar é bom. Você tinha noções de direito, você tinha noções de matérias militares e tinha noções de sistemas de segurança. Não podemos dizer que o conteúdo era ruim. Era, com certeza, os professores oficiais da PM, em sua grande maioria. Me recordo de poucos, conto nos dedos, quem não era. Era muito endógeno, então. Muito endógeno. Se eu acho que eu tive 2, acho que muito até. Até os que não eram militares de armas eram Havia oficial militar. O respeito era o mesmo, interno, tanto professor interno quanto externo, o respeito era o mesmo ou havia uma diferença? Bom, intrinsecamente o professor não era militar, ele entendia o que nós passávamos ali, né? Então ele permitia levantar para tomar uma água, permitia certas situações de deixar-se à vontade pela questão do ensino e não aquele sistema autoritário ao qual tem que imprimir no soldado que ele tem que respeitar o superior, né? É isso que a academia militar faz na pessoa ingressante, né? Você tem que respeitar o superior. E quanto ao uso da arma, qual é o período de treinamento antes de uma pessoa que sai de um ambiente civil, que não teve um uso de armamento, para portar uma arma em defesa do cidadão, digamos assim, que é a atuação do policial militar, né? Qual é o período de treinamento com armamento? Como é que foi esse treinamento? De certa maneira, essa parte pedagógica do usar a farda, do usar a arma, foi muito bem feito, né? Eles pegam uma área muito nobre da cidade para te colocar de farda da primeira vez, ou seja, você não vai ter contato com muito transeunte e não vai ter contato com marginalidade de quase zero.
Mas é o primeiro contato que você está tendo com a farda. Começa a usar a farda dentro do batalhão nas formaturas militares, que é feita todo dia, a revista militar, a questão do cabelo, do coturno, da fivela, todas aquelas coisas que a gente vê em filme, né? É bem massivo isso no início. Então, depois que a pessoa já tem o asseio pessoal para sair em sociedade, entra-se nesse processo de regiões que não vão causar problema. Após isso, começam as matérias de armamento e conforme a pessoa vai se habilitando nas armas, ela vai compondo equipes de policiais que já estão em uso, já são operacionais dentro da cidade, de uma maneira de estágio. Se numa viatura tem 2, vai ter 2 mais um acadêmico. Quanto tempo dura esse estágio? Ou Depende da durava, matéria, né? Depende da matéria. Mas assim, me recordo que era bem feito, porque até te dava vontade de trabalhar mais. Essa questão da academia, ela vende uma ideia da polícia, do policial, como ajudar a sociedade. Isso dali é muito bom, isso ali entra na cabeça do ingressante. Mais tarde ele vai ter contato com a política pública, né? O qual ele vai perceber que o ato de ajudar não funciona apenas da maneira como ele pensa, que pode ter esse poder, né? Mas o período na academia, treinamento com arma... Uma média, tu tem que fazer a prova para se habilitar no armamento, primeiramente. Né? Não tem como tu sair só com a arma se você não sabe atirar. Uma média de 3 meses dava para cada armamento. Sendo que a Polícia Militar Catarinense, à época, só pelotão tático usava fuzil, e mesmo o próprio pelotão tático tinha um fuzil, que geralmente era um oficial ou um sargento que teria. É muito espingarda, calibre 12, que era o armamento padrão à época. Hoje eu não sei como está, mas acredito que não deva ter fugido muito. Uma pistola, uma espingarda e o colete balístico. Qual o calibre da pistola? A 1.40, mas os policiais mais antigos eles não eram habilitados nesse armamento, então não tinha muito policial que usava o 38. E a espingarda sempre, né? Havia um outro armamento chamado Spas 15, que também é uma espingarda, mas era de outra fabricação, que também existia no batalhão, mas era de menor número. Você falou que a academia era muito boa, né? Foi boa em alguma medida. Ao longo do período na PM, você tem alguma reciclagem à altura do que foi a academia? Não, a reciclagem demora muito para acontecer, né? E quando ela acontece é de uma maneira muito enxuta. Eles enxugam, né, a capacidade, a quantidade de munição, o local. Quando você está em academia, é uma outra unidade da polícia que é responsável por você. Quando você entra na tropa, aí é o pelotão, é o batalhão operacional que controla você está com os recursos do batalhão. Quando você está em academia, você tem os recursos do centro de ensino. Nesse sentido, até numa questão pedagógica, eles dão mais recursos. Após isso, vai muito do seio pessoal, né, do militar, de querer procurar e provavelmente vai fazer de maneira individual. Ele vai ter reciclagens a cada 2 anos ou 1 ano. Isso é compulsório? É motivado por alguma ascensão salarial? Como é que funciona? Ele é colocado, obrigado a fazer? É motivado pelo pedido da tropa, que sente necessidade disso, né? E também pela questão da política pública ao qual a pessoa está despreparada. Porque a polícia militar ela não tem a questão das casas. Todo mundo entra como casa de combate, com exceção da área médica. Então a pessoa ela começa a trabalhar com arma, mas fica 3 anos trabalhando na central. Ou fica 2 anos trabalhando na sargentiação. Ele perde o contato com a casa da arma e muitos se adaptam a esse novo estilo. E a questão mudou o comando. Porque todo coronel ele vem com grandes ideias para mudar. E aí ele acaba botar o militar nessa situação sensível.